A Justiça Itinerante é um serviço disponibilizado em ônibus adaptado, que atrai a população pela facilidade e rapidez no atendimento, além de não gerar custo. Entre as competências dessa modalidade estão a de conciliar, processar e julgar causas relativas a direito de família e também causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos. Há 20 anos, essa é uma forma da justiça ir até quem precisa e não pode pagar. É a justiça atendendo o maior número de moradores do estado. E para entrar no mérito da questão, convidamos o juiz César Luiz Mioso, que ingressou na magistratura sul-mato-grossense em fevereiro de 1991 e desde então já atuou em Dourados, Miranda, Naviraí, Eldorado, Mundo Novo e Iguatemi. Em Campo Grande, Mioso é titular desde 2003 da 8ª Vara do Juizado Especial Justiça Itinerante. Magistrado, para que serve a justiça itinerante? Bom, a justiça itinerante, ela serve para aproximar, né, a justiça do cidadão. É uma forma diferenciada de propiciar o acesso à justiça de uma forma simples, próximo de onde o cidadão mora, especialmente aqui a nossa justiça itinerante da capital, que a gente atende nos bairros mais distantes do centro da cidade. Então, é uma porta de entrada para a justiça simples, fácil, simplificada, sem muita formalidade para atender o cidadão. E a população, o cidadão, pode procurar a justiça itinerante para que tipo de ação? Então, a justiça itinerante, pela peculiaridade do atendimento, ela tem a competência para atender todos os casos que seja possível fazer acordo. Então ela tem uma amplitude muito grande. Mas a procura maior da justiça itinerante tem sido nos casos relacionados ao direito de família. Embora a gente atenda consumidor, caso consumidor, enfim, tudo que for possível fazer acordo na parte civil. Mas os principais assuntos que a gente trata são coisas relacionadas ao direito de família, questões familiares. Eu vou até voltar um pouquinho na minha primeira pergunta, né? Que o senhor falou de estar próximo ali do cidadão. Como que foi pensado isso, na questão do ônibus, de ir até a população e não esperá-la, né, que ela procurasse os serviços? Então, na época que foi implantado esse serviço, eu não fui o primeiro juiz, mas acompanhei assim, muito perto, porque eu estava também aqui na capital. O desembargador José Augusto, que foi o presidente do tribunal que implantou, foi na gestão dele que foi implantado, ele dizia que esse era o caminho inverso, né? A justiça, normalmente o cidadão vai atrás da justiça. E com o ônibus, né, com esse atendimento nos ônibus, nas unidades móveis, é a justiça que vai atrás do cidadão, da pessoa. Então, foi pensado nesse sentido de ir próximo, né, nos lugares assim, um pouco distantes do centro, para facilitar a vida da pessoa de ter acesso à justiça. E a gente falou já sobre os tipos de ação, mas como propor uma ação na justiça itinerante? Como que é esse procedimento? Então, a justiça itinerante, ela é estruturada de uma forma que o cidadão, a pessoa que entenda que tem um caso que seja da competência da justiça itinerante, vá até esse local de atendimento e lá nós temos toda uma estrutura para atender. Nós temos um convênio com uma universidade aqui da capital, que dentro do ônibus tem um advogado, tem os estagiários que fazem atendimento e tem os conciliadores, que são pessoas treinadas, capacitadas, nomeadas pelo tribunal para fazer esse atendimento. E aí, a pessoa buscando esse serviço, ou ela já vai direto sabendo o que precisa fazer, ou então ela vai até o atendimento, expõe o caso, se é o caso da gente atender, a gente orienta para trazer os documentos necessários e no dia marcado ela vem para fazer. Se possível, a gente já resolve nesse dia. Certo. E quais têm sido os serviços mais procurados? Então, os serviços mais procurados, como eu disse, são da questão de família, mas dentre esses de família nós temos
o reconhecimento da união estável e conversão em casamento, né? As pessoas que moram juntos, que vivem como família, nós fazemos esse reconhecimento e converte em casamento, registrado em cartório, depois vem a certidão. Aí temos o divórcio, se for o caso, né? Divórcios, questões relacionadas a alimentos, pensão alimentícia. Também a gente atende muito a questão de investigação de paternidade, né, reconhecimento de paternidade. Se for necessário, também a gente encaminha para fazer o exame de DNA. Enfim, essa parte mais relacionada a direito de família. Também tem assim pequenas cobranças, enfim, o que for possível. A gente tentar conciliar alguma desavença em algum vizinho, muro, alguma árvore que passa um galho para o outro lado, enfim. Ali a justiça itinerante, como tem essa vocação de acordo, então a gente sempre marca uma audiência, tenta chamar as duas partes interessadas, as duas partes envolvidas nesse conflito e tentar conciliar, acertar para as pessoas seguir a vida. E quais os casos que a justiça itinerante não pode resolver? Então, assim, que não pode resolver, a gente pode falar a parte criminal, essa parte nós não temos competência, e processos que não tem, assim, processos complexos, né? E que não seja possível fazer um acordo. Questões contra, que a gente chama de Estado, alguma coisa assim, que não seja possível, que não tenha como conciliar, então não se chama, não se faz uma audiência, não se marca, porque a pessoa, na verdade, às vezes a gente chama lá a outra ou marca e não consegue resolver, não consegue dar andamento nesse problema. É possível agendar o atendimento? Sim. Até a gente mudou a forma de atendimento em razão da pandemia, né? Antes, nós íamos aos bairros, né? Nós temos 16 pontos já previamente estabelecidos, designados e conhecidos da população que a gente atende, com 2 ônibus. Mas, em razão da pandemia, nós paramos esse atendimento nos bairros, porque por uma questão de segurança, de saúde, né? Porque assim, o atendimento é feito dentro de um ônibus. Nesse ônibus, a gente faz normalmente 6 audiências ao mesmo tempo. Então, é um local que bastante gente, né? 20 a 30 pessoas contando as partes, os conciliadores, o estagiário, as pessoas que auxiliam o advogado, é muita gente dentro do ônibus. E aí um lugar propício para propagar essa doença que a gente está vivendo. E hoje, como entrar em contato com a Justiça Itinerante? É só indo até a sede ou tem algum número de telefone para fazer esse agendamento? Como que funciona? Nós temos 3 números de telefone que na parte da tarde funcionam para atendimento. Na parte da manhã nós só temos um. E temos também agora o balcão virtual, né, que o Tribunal de Justiça implantou, também a gente atende por essas vias para agendar. E depois a pessoa... E aí o atendimento é presencial, com toda a segurança, os locais de atendimento têm proteção, álcool gel, aquelas coisas que a saúde recomenda, distanciamento, sem aglomeração. Então, é possível? Não. Só é feito por agendamento atualmente, então, por telefone. E esse agendamento faz por telefone. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Mas não saia daí, porque no próximo bloco, o juiz César Luiz Mioso explica para a gente quais os documentos necessários para acionar a Justiça Itinerante. Quando as peças nem sempre se encaixam, o melhor é vamos fazer um acordo. Mediação e conciliação são muito mais rápidas e práticas. Evite demandas e procure o Sejusc mais próximo ou uma câmara privada. Obtenha logo uma solução pró-processual homologada por um juiz. Saiba mais em www.tjms.jus.br/conciliação. Tribunal de Justiça, Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com o programa de hoje. No mérito da questão estão os serviços prestados pela Justiça Itinerante. Magistrado, como é definida a agenda da Justiça Itinerante, né? E como a população tem acesso a essa agenda? Então, quando o atendimento é normal, como eu falei antes, nós temos
16 pontos assim que a gente atende com os 2 ônibus. Atendemos diariamente com 2 unidades. Então, um ônibus vai para um lado, outro para o outro. A definição desses locais de atendimento, como que a gente faz? Nós fazemos assim para que abranja uma região, uma determinada região da capital. Por exemplo, na Nova Lima, então a gente atende a região do Nova Lima, todos aqueles outros bairros circunvizinhos atendem lá. Copa Vila, região do Copa Vila, Moreninhas, assim. Então a gente procurou fazer definir esses locais que abranjam, né, toda a capital. E as pessoas têm que se deslocar um pouquinho. E o que a gente percebeu nesses muitos anos que eu estou à frente desse serviço é assim, as pessoas elas se acostumam com o local de atendimento e o dia de atendimento. Então, para que você tenha uma ideia, nós temos lugares que a gente atende desde o primeiro dia do itinerante e que esse ano vai completar 20 anos de atendimento. Então, as pessoas se acostumam naquele determinado local, naquele dia da semana. Então, a gente define assim um lugar, resumindo, né, que abrange uma região, um bairro grande, né, ou região da capital, e aí se faz o atendimento e se fica muito tempo nesse lugar porque assim as pessoas acostumam com aquilo. Certo. E então, assim, tem alguma disponibilidade de agenda na internet, no portal? Não, é só por conta desse costume já gerado em razão disso. O conhecimento da agenda, né? Não, a questão é isso. A divulgação da agenda, como que a gente faz? Tem na internet o calendário, que nós fazemos um calendário prévio, semestral, né? Então, a cada semestre a gente faz o calendário dos dias que a gente vai estar no lugar. Esse calendário coloca-se no site do tribunal, internet. Nós fazemos cartazes e colocamos assim em escolas, postos de saúde, enfim, porque a gente para também esses lugares de atendimento, a gente para próximo de um lugar que tem um serviço público. Uhum. Uma escola, um posto de saúde, basicamente são esses lugares. Para que as pessoas também tenham uma referência. Então, e aí a gente divulga nessa região. E sem contar, a gente procura assim, em outros lugares que tenha bastante frequência de pessoas, a gente deixa esses cartazes, panfletos, para que as pessoas possam ter conhecimento do lugar de atendimento nosso e dos dias. A partir desse conhecimento, então, quais os documentos necessários, né, para entrar com a ação, para não perder viagem aí? Para não perder viagem, por exemplo, a pessoa ela quer fazer um divórcio. O que precisa? Ela precisa da certidão de casamento, se ela tem filhos, a certidão de nascimento dos filhos e os documentos dos bens que tem, de uma casa, de um carro e, evidentemente, os documentos pessoais. Basicamente são esses. Se a pessoa vai tratar de pensão alimentícia, é a certidão, o documento do filho, né? Se vai tratar de fazer um casamento, então são os documentos que provam o estado civil, né, da pessoa, se é solteiro, se é divorciado, se é viúvo, se tem filhos, os documentos pessoais. Então, os documentos, basicamente, são os que se relacionam ao fato em si que a pessoa quer tratar na justiça, certo? Certo. O senhor falou aqui de Campo Grande, de pontos na capital do estado, mas tem alguma outra cidade em Mato Grosso do Sul que tenha o serviço? Então, a Justiça Itinerante tem também na comarca de Dourados, que é atendido por lá, tem uma outra unidade, e tem a Justiça Itinerante, que é a carreta, né, que atende no estado inteiro. Falo por conhecimento de causa, mas assim, são outros colegas que são responsáveis por esse serviço. Mas tem, assim, nas cidades onde não tem fórum, não é sede comarca, é atendido pelo serviço da Justiça Itinerante. Às vezes, nós já fizemos casos assim, da nossa Justiça Itinerante atender cidades aqui do estado, outras cidades. Às vezes, se faz lá, se organiza um evento, tipo um casamento comunitário, então a gente se desloca com a autorização do tribunal para essas cidades. Mas, efetivamente, um serviço continuado que é prestado direto é Campo Grande,
Dourados e esse serviço da carreta da Justiça Itinerante, que é no estado inteiro. E em relação ao serviço já prestado hoje, aí fazendo 20 anos, né, em 2021, dá para mensurar já quantas audiências é possível realizar por dia? Então, a gente tem uma capacidade boa de mobilização. Hoje em dia, com esse atendimento que a gente tem feito na sede, nós marcamos em torno de 65 a 70 audiências por dia que a gente pode fazer. Nos bairros, quando a gente atende no atendimento normal da Justiça Itinerante, a gente atende também essa média, só que lá, como lá o atendimento só na parte da manhã, aí a gente atende também em torno dessa quantidade, 60, 70 audiências por dia ou mais. Porque aí é o grupo todo de trabalho que se concentra numa manhã, né, numa unidade, e outro grupo, que são 2 grupos que a gente tem, em 2 unidades. Então a gente tem essa capacidade de fazer até umas 100 audiências nós conseguimos fazer. Já fizemos. Mas hoje em dia, em razão dessa limitação, a gente tem feito em torno de 60, 70 por dia. Magistrado, e ainda sobre o funcionamento, né, em tempos de crise sanitária, de pandemia da Covid-19, tem alguma forma de funcionamento que deve ficar, que deu muito certo, que pode ficar e depois que isso tudo passar? Então, assim, porque o nosso público, o público da Justiça Itinerante, são pessoas simples, são pessoas humildes, e a gente não tem feito de outra forma senão presencial, né? Uma forma que a gente vai adotar, com certeza, é esse agendamento por telefone, por essas vias eletrônicas, que antes a gente só fazia o agendamento no próprio local de atendimento. Os serviços telefônicos sempre existiam na Justiça, mas mais no sentido de orientação. Então, uma das coisas que devem ficar, com certeza, é esse agendamento do atendimento via telefone. E voltando lá no começo dessa entrevista, né, que o Tribunal de Justiça estava aí procurando uma forma de ir até a população, ao contrário do que ocorria. Qual a principal contribuição da Justiça Itinerante para a Justiça Estadual, magistrado? Então, eu penso assim que a Justiça Itinerante, a contribuição maior é essa desmistificação do que é a Justiça. Porque as pessoas na Justiça Itinerante, elas vão diretamente lá, falam, né, com o conciliador, com o advogado, falam comigo, com o juiz, porque eu estou diariamente acompanhando o trabalho. Muitos se surpreendem até da presença do juiz, de estar falando com o juiz, porque às vezes normalmente eu não vou nem vestido de paletó e gravata, vou vestido de uma forma mais simples, para não ser uma barreira, né, para as pessoas, para o atendimento. As pessoas têm que ficar tranquilas, assim, conversar com a gente normalmente, não ficar temerosas de falar com o juiz. Então, a contribuição da Justiça Itinerante é essa desmistificação da Justiça, dizer que todo mundo tem acesso à Justiça. Eu acho que isso é uma contribuição muito importante e que ela pode conversar com o magistrado, saber que o magistrado é uma pessoa igual a ela, que também tem dificuldades, e, enfim, a gente... Esse eu penso que é a nossa maior contribuição. Obrigada, magistrado, pelo trabalho e pelos esclarecimentos prestados no mérito da questão de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre a Justiça Itinerante para a nossa população. Termina aqui mais um Mérito da Questão, projeto do Poder Judiciário em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado. Se você perdeu alguma edição e quer ficar por dentro de como funciona a justiça em Mato Grosso do Sul, acesse nossos canais no YouTube. E, claro, não perca o próximo programa com o tema Juizado de Trânsito. Até lá!